Olá, corações! E aí, tudo bem com vocês? Amados corações, hoje eu estou super feliz, estou honrada de ter aqui na minha cadeira uma pessoa que para mim faz toda a diferença. Essa pessoa, além de ser minha irmã de sangue, nascida de papai e de mamãe, nós duas, ainda é minha irmã em Cristo, né? E o meu maior privilégio de ter ela aqui hoje, vou apresentar para vocês Valquíria Fernandes, essa grande mulher. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Amélia. Prazer todo meu de estar aqui. Para mim é uma honra. Ai, Obrigada. gente, eu sei que é dupla Eita, honra. Dupla honra. Eita, Deus. É maravilhoso estar com ela, porque essa grande mulher, como já falei, além de ser a minha irmã de sangue, ela foi quem primeiro aceitou Jesus em nossa família. Então, esta mulher, todos que já chegaram aos pés de Cristo, eu tenho certeza absoluta que foi em oração, Com certeza. através desta grande mulher. Com certeza. Então, ela para nós, para toda a nossa família, ela é muito importante. E hoje eu tenho uma honra, né, de receber ela aqui na minha cadeira. Graças a Deus. Valquíria, conta para nossos corações como foi um pouco da sua infância, como você chegou ao Evangelho. Eu sei que você é evangelista, dá palestra para casais, missionária, viaja, né, bastante, isso, prega bastante a palavra do Senhor. Fala um pouco pra gente. Então, a minha infância, ela foi uma infância boa, mas com algumas coisas, alguns pontos negativos, né? Sim. Mas, graças a Deus, eu tive uma infância, eu nasci na roça, né? Como você mesma sabe. A nossa vida não foi fácil, foi muito dura, né? Exatamente. Porque nós viemos de uma mãe separada. Sim. O nosso pai, ele nos deixou quando nós ainda éramos muito pequenos, né? Exatamente. Você com 8, eu com 6 e a Marta com 3 aninhos de idade. 3 aninhos. Então, aí depois nós viemos para Irecê. Quando a gente veio para Irecê, eu já estava com 13 anos de idade, né? Então, aos 14 anos eu comecei a trabalhar no comércio com uma amiga da minha mãe. E me envolvi muito cedo com uma pessoa bem de bastante idade, né? Sim. Inclusive, essa pessoa ela é da idade dos meus pais. Olha só, gente, a história. Então, eu fiquei nesse relacionamento durante 5 anos e meio aproximadamente. E no decorrer de tudo isso, eu ainda tentei o suicídio devido ao fracasso da relação, do término, né? E depois de eu tentar aquele suicídio, Deus falou comigo. Uhum. Que se eu fosse para São Paulo, Deus falou no meu coração, né? Que se eu fosse para São Paulo, lá eu iria encontrá-lo. Eu iria conhecer aquele Deus linda, maravilhoso. E eu fui. Gente, que coisa linda. Como é gostoso, né, missionária? Quando a gente recebe o recado do próprio Deus. E quando ele fala, ele garante. Eu não canso de falar isso, né? Deus, quando ele tem um chamado na vida de uma pessoa, ele sabe exatamente o momento certíssimo ali de começar a boa obra. Com certeza, né? Então ali eu fui para São Paulo, né? Deus mandou que eu fosse para São Paulo, eu fui para São Paulo. A minha irmã Amélia já morava lá em São Paulo. Isso. E ali ela morava na Conde de Sazedas, morava em um prédio, era no térreo. Então eu fui morar ali ao lado dela, né? Tinha uma kitnet, eu fui morar ali do lado dela. E ali tinha uma igreja no 2º andar. O meu testemunho é muito grande, mas eu vou resumir, falar só um pedacinho. E um dia eu me lembro que eu ganhei uma camiseta não azul. Não importando o que você está falando, se o seu testemunho, a gente sabe que é bem grande, sim, né? É um testemunho maravilhoso, bom de ser contado e de ser ouvido. Isso. Tá? Um testemunho que com certeza vai impactar corações. Chegando aqui o nosso tempo, tenho certeza que não dará para você contar tudo isso.
Então, eu já quero deixar aqui um pré-aviso, que provavelmente nós teremos a parte 2. Sim, com certeza. Então, eu ganhei uma camiseta azul com o nome branco, Jesus. O nome ele era bem grande, destacava. Eu não tinha, essas minhas roupas eram todas calças, short. E eu estava vestida num short jeans com essa camiseta na porta que dava saída para o portão que ia para a rua, ali, né, naquela rua na Conde de Sazedas. Uhum. E aí chegou um rapaz com características de mendigo, né? Ele chegou com um short jeans clarinho, uma camiseta branca bem usada, e só que ele estava limpo. Ele era assim, uma cor branca, né? Um rapaz de cor branca, e ele deu a paz do Senhor para mim. E eu falei, paz do Senhor, respondi, né? Uhum. Falei, nossa, aí pensei comigo, por que ele tá me dando a paz do Senhor, né? Aí ele falou assim, irmã, tem uma igreja aqui em cima? Eu falei, tem. Era um domingo à tarde, 3 e pouca da tarde, que o culto começava às 3. Uhum. E ali ele falando pra mim, aí ele falou assim, você pode me levar lá em cima? Eu falei, posso. Aí ele falou, vai na frente. Eu fui. E nós subimos aqueles 2 lances de escada, e chegando lá já era a igreja. E tinha um obreiro, né? Na época ele era obreiro, hoje ele é pastor, né? Sim. O irmão João. Uhum. Aí o irmão João estava na portaria da entrada da igreja, a igreja muito cheia de obreiros, cheia de gente, e o pastor no púlpito, e haviam também ali alguns homens de Deus junto com o pastor. Uhum. Aí eu cheguei e falei pro rapaz, né? Aqui é a igreja, ia voltando. Quando eu ia voltando, o pastor Dario, né? Sim. Ele falou pra mim, falou pro porteiro, o irmão João. Uhum. Irmão João, chama essa jovem aí. Olha. Então, quando eu voltei e entrei na igreja, ele me fez o convite para entrar, Deus já começou usando a vida dele. Que coisa, né? Deus começou usando a vida dele, que eu havia saído de um trauma, de algo muito ruim da minha vida, que foi o fim do relacionamento, Sim. muitas frustrações. Mas só que Deus tinha uma grande obra na minha vida, a qual eu iria ser uma missionária, eu iria ganhar a minha família para Jesus, eu iria fazer muitas viagens. E ali, como eu vim da macumba também, né, dos 7 aos 13 anos eu era praticante de macumba, cheguei a fazer macumba com as minhas próprias mãos, Meu né? Deus. Eu ia em cartomantes e tudo. Gente, é forte. Então, aí quando ele começou a falar, Deus começou a usar a vida dele para falar toda a minha vida, aí eu pensei comigo, eu vou ficar aqui, porque nem na macumba falaram a minha vida como esse pastor está falando. Que Deus tremendo, né, missionária? E ali, Amélia, e ali eu fiquei, Amélia. Eu fiquei e estou até hoje. Dia 1º de setembro agora, completa 30 anos que eu estou nessa graça. Que maravilha. Em novembro completou 30 anos que eu entrei na igreja. E agora, no dia 1º de setembro, completará 30 anos de batismo. E no decorrer desse tempo, né, fiz minha primeira viagem missionária com 10 meses que eu havia aceitado Jesus. Né? Olha quando Deus quer. É interessante, né? As coisas acontecem muito rápido. Muito rápido. Na verdade, todas as pessoas que têm o chamado de Deus... Gente, ela falou isso, eu vou até explicar algo para vocês aqui. Eu já ouvi alguns cristãos falar assim... Ai, mas eu estou na presença de Deus já há 10, 15, sei lá quantos anos. Nada acontece, eu não fui nem batizado com o Espírito Santo ainda. Mas eu tenho algo para dizer para vocês. O problema é a busca de cada um e o chamado de Deus, a agilidade que Deus quer agir através da vida de uma pessoa, né? Então, o tempo é de Deus. A palavra do Senhor diz que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, quer dizer, ele agiu ali em 10 meses, você já fez a sua primeira viagem missionária. Eu imagino, missionária, as outras irmãs, vamos dizer assim, que estavam ali já há mais tempo que você, com certeza olharam assim e disseram, mas por que ela, 10 meses, ela já vai fazer viagem missionária? Mas falaram mesmo. Tá vendo só? É justamente isso que eu quero explicar para vocês. Porque o tempo não é nosso. O tempo é de Deus. E quando Deus tem um chamado, Ele capacita e envia. Não importa se você, de repente, aceitar o Senhor Jesus e alguém chegar para você e dizer assim, olha, você se prepare, porque o mês que vem você será ungida a tal coisa. Isso. Não é do homem, é de Deus. E inclusive, missionária,
Amélia, você me fez lembrar que naquela época realmente era assim. Os pastores oravam, Deus revelava as Isso. pessoas e elas eram chamadas, ungidas. Primeiro eu fui ungida a obreira, Aham. depois que eu fui ungida a obreira, eu fui ungida missionária. Não quero dizer que eu já estava ungida missionária com 10 Sim, meses, sim. mas que eu fiz minha primeira viagem missionária e foi uma bênção, né? É como um teste, né? Isso, Como o primeiro lugar que eu vim foi aqui em Irecê, foi uma bênção, foi Que muito maravilha. bom, né? Olha, como eu tinha falado, que a gente vai ter a segunda parte, vocês viram que ela tem história para contar? Tem muita coisa. Então aguarde, que em breve a gente volta com a segunda parte. Missionária, mas como sempre, cada término de programa, eu gosto que as pessoas deixem ou uma palavra ou uma frase de autoestima, de bênção para a vida das pessoas, dos corações que Glória a estão. Deus. Tem um versículo que ele me chama muita atenção. É em Romanos 8:28, onde diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Que seja de bem ou de mal, Exato. vai cooperar, né? Vai ter um resultado. Sim, Né? sim. Então vamos crer dessa maneira, que a palavra de Deus ela é fiel e verdadeira. Graças a Deus. Deus nos Viu abençoe, aí? né? Até mesmo sendo ruim. É. Às vezes as pessoas reclamam porque está passando por um determinado tempo ruim em sua vida. Mas louva a Deus por isso, porque com certeza Deus está querendo te ensinar algo nesse tempo ruim que você está passando. Então por hoje é só, tá, corações? Eu aguardo vocês na próxima. Olha, vamos deixar aquele coração para eles? Você consiga? Consegue? Deus abençoe. Mua!